O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo o que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e estou ao meu lado com o colega Araldo Neto. Tudo bem, Araldo? Tudo bem, Gili. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Prois Federação debate reforma da Previdência e assuntos de aposentadoria em encontro nacional. A Assembleia da ADURGS define calendário de lutas perante o cenário político do país. Ex-chanceler Celso Amorim analisa primeiros passos da política externa de Bolsonaro. Um novo portal de notícias está no ar, com informações sobre educação, ciência e tecnologia e movimento sindical. Acesse portaladverso.com.br e fique por dentro das notícias. ADURGS Sindical. 40 anos em defesa da educação pública. A atitude de alinhamento total aos Estados Unidos pelo presidente eleito Jair Bolsonaro é inédita e preocupante. A avaliação é do ex-chanceler brasileiro Celso Amorim. Ele foi um dos analistas do evento sobre conjuntura nacional e internacional realizado na última quarta-feira, dia 21, pela CUT do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Para ele, o que interessa ao Brasil é uma política de multipolaridade, onde haja equilíbrio nas relações com as diversas potências do mundo. Então esse é um outro problema, esse é um problema aí que o governo Bolsonaro vai ter que lidar. Não sei como é que ele vai resolver isso, porque a China está crescendo de importância, ela se interessa por várias áreas, certamente no petróleo ela está presente, mas em muitas outras áreas também, na área de hidroeletricidade ela se interessa, até a energia nuclear também, ela tem se interessado. Como é que eles vão lidar com isso, não sei, mas esse é um grande conflito. Agora, qual é a nossa posição? O que deveria ser a nossa posição? No mundo em que você tem várias potências, isso foi o que o Brasil procurou fazer. No mundo em que você tem várias potências, o que interessa ao país como o Brasil é essa multipolaridade, é você ter um equilíbrio entre elas que permita você defender o seu interesse de maneira mais fácil. E se você pode, se puder, fazer isso em conjunto com outros países com características semelhantes ao seu, como são os outros países da América do Sul e como são os países africanos e pelo menos uma parte dos países árabes. Mas sobretudo na América do Sul, né? Por isso nós pusemos tanta ênfase na integração sul-americana. Então eu acho que isso tudo é que está muito ameaçado. Já estava ameaçado, começou a se perder com o governo Temer, evidentemente, a Unasul, que tinha sido criada, já foi desativada. O ex-chanceler criticou ainda as contradições do novo governo Bolsonaro, que é chamado de nacionalista, mas que a política econômica anunciada é de privatizações. Privatização no Brasil é um eufemismo, porque não tem nenhum empresário privado brasileiro para comprar. Privatização é desnacionalização. Eu acho que a gente tem uma pequena luta até no vocabulário, né? Privatizar quem é? Vai comprar o Hermílio de Moraes? Cadê? Ele? É o IOSP que vai comprar? Não é ninguém dele, nenhuma dessas pessoas. Quem vai comprar uma empresa de fora, provavelmente americana, mas também pode ser uma chinesa. Não vamos aqui fazer diferenças de conotação a esse respeito. Então vai se criar essa Secretaria das Privatizações. Então, essa visão de que o Bolsonaro é nacionalista, com um ministro da Economia, e ele próprio, mas o ministro da Economia, que prega total liberalização, total privatização, é algo que, no mínimo, causa espanto. Celso Amorim considera que a descoberta do pré-sal pode ter motivado uma influência externa nos processos de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e nas eleições deste ano no Brasil. Por que de repente o Brasil se tornou tão incômodo para a potência hegemônica? Bom, a mais importante foi o pré-sal. O Brasil tem uma das maiores descobertas, se não a maior descoberta de reservas de petróleo e de energia, de fontes de energia no mundo, e assume para si a exploração prioritária dessa rede. Então isso é fundamental, isso é algo que certamente difícil de aceitar
para a potência hegemônica no continente. Quando eu falo disso, eu não estou só falando do interesse das petroleiras. É claro que as petroleiras têm interesse, não tem dúvida, as multinacionais. Eu acho que não é tanto só o interesse das companhias. Claro que existe. É também o interesse estratégico de manter essas reservas como alcançáveis pela potência hegemônica. Todos sabem que, digamos assim, há uma escassez crescente de fontes de energia. Isso é explorado pelos escritores americanos, estudiosos americanos, russos. Eu já vi, na época que era ministro da Defesa, vários estudos sobre isso. Alguns preveem que em 2050, outros podem ver para antes, uma escassez. E é uma escassez que, segundo muitos, pode levar a um conflito. Vai ser um conflito armado, numa época em que os países dispõem de arma atômica? Não sei, não sei se será, mas pode levar a um conflito. E dentro de uma hipótese de conflito, a preservação dessa área estratégica sob domínio da potência hegemônica do nosso continente é uma coisa absolutamente fundamental. Então o Brasil, ao mesmo tempo que descobre essas reservas importantes, preserva para si, faz uma política externa independente, em que a América do Sul está integrada, em que o Brasil se aproxima dos BRICS, ao se aproximar dos BRICS também, obviamente está se aproximando da China e da Rússia, né, que são vistas como potências inimigas por parte do establishment americano, e aí não é uma coisa do Trump, aí é uma coisa que vai estar muito mais profunda, né? Então deixa a superpotência muito preocupada. Então eu acho que não é casual que isso tudo tenha ocorrido com os processos que ocorreram internamente. Quer dizer, você tem essa preocupação da superpotência com os rumos que o Brasil está tomando em termos de política externa, de maior independência, de busca de novos parceiros, de organização do mundo em desenvolvimento, etc., com sucesso. Celso Amorim atuou durante 8 anos como chanceler no governo do ex-presidente Lula. Antes disso, chefiou o Ministério das Relações Exteriores por 2 anos no governo de Itamar Franco. Entre 2011 e 2015, foi ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff. A assessoria jurídica da ADURGS, em parceria com o Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos, elaborou uma cartilha de orientação aos professores. O documento afirma que o professor é a principal autoridade em sala de aula e esclarece alguns pontos, como a divulgação e reprodução de materiais apresentados em aula, entrada de pessoas estranhas na sala e como o professor deve proceder se for ameaçado. A ADURGS Sindical tem recebido relatos de professores que se sentiram intimidados em sala de aula. Projetos como Escola Sem Partido têm incentivado atos contra a liberdade de cátedra, a liberdade de ensino e a pluralidade de ideias. A URGS empossou na última semana integrantes do Comitê de Segurança da Universidade. O comitê, formado por 25 membros, será responsável por elaborar o Plano Institucional de Segurança da URGS e monitorar a sua execução. A diretora de comunicação da ADURGS, Lúcia Terra, integra o comitê, junto com representantes da Administração Central, da ASURGS, do Diretório Central dos Estudantes, diretórios acadêmicos, Governo do Estado, Prefeitura de Porto Alegre, União das Associações de Moradores de Porto Alegre, Movimentos Sociais, Defensoria Pública do Estado e organizações não governamentais que trabalham com segurança pública. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere Proifes, debate reforma da Previdência e assuntos de aposentadoria e encontro nacional. Já voltamos. Quem desrespeita professor, desrespeita o aluno e a educação. Quem ameaça professor, ameaça a democracia. Escola Sem Partido é uma fachada para a intolerância e a censura que não podemos permitir. Respeitem a democracia. Respeitem os nossos direitos. ADURGS Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Voltamos com o programa ADURGS no ar. A ADURGS Sindical realizou Assembleia Geral na última semana. Na primeira pauta, os presentes aprovaram a proposta de venda do imóvel da antiga sede do sindicato, localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O local foi utilizado pelo sindicato entre os anos de 1998 até 2016, quando ocorreu a mudança para o novo endereço. No segundo item de discussão, os associados decidiram ações de mobilização frente ao quadro político-social do país.
As seguintes ações foram aprovadas na Assembleia: reafirmar a defesa da educação pública gratuita e de qualidade, com atos de mobilizações nos dias 4 e 5 de dezembro. Lutar pela retirada da Emenda Constitucional 95. Lutar contra a reforma da Previdência, repudiando o modelo que está tramitando hoje no Congresso. Avaliar as possíveis ações frente à Portaria 9.420 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que retira recursos próprios dos Institutos Federais de Ensino e universidades federais para pagar aposentados e pensionistas. Retomar a mobilização em defesa da revisão salarial de reestruturação de carreira dos docentes. A Durgs Sindical participou neste final de semana do 4º Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria do PROIS Federação, realizado em Fortaleza. Professores aposentados de todo o Brasil se reuniram para trocar experiências e vivências sindicais e também para falar sobre as perspectivas para o próximo período. Um dos temas mais debatidos foi a garantia de direitos adquiridos, como ações referentes ao reconhecimento de saberes e competências, e também a contribuição previdenciária de inativos. A Controladoria Geral da União quer retirar esse benefício dos docentes, que na prática significa perda salarial. A assessora jurídica da Durne, do Rio Grande do Norte, Andréia Munemassa, explica como os advogados dos sindicatos federados estão se preparando para garantir na justiça a manutenção desse direito. Nesse 4º encontro de assuntos de aposentadoria, o PROIF está tratando de assuntos de interesse dos docentes aposentados das universidades federais do Brasil. Um assunto muito impactante hoje para os aposentados da categoria docente, tanto do magistério superior quanto do EBTT, é a questão do artigo 92 e do artigo 84. O artigo 92 da Lei 8.112 impacta os docentes aposentados do magistério superior. E o artigo 84, os docentes do EBTT aposentados. Esses artigos foram concedidos pela Lei 8.112 e foram modificados em outubro de 96 por uma medida provisória. O que na verdade, o artigo 92 e 84 confere aos professores aposentados? A possibilidade de receberem na classe seguinte. Então, por exemplo, o professor adjunto 4, com a concessão do artigo 92, passa a receber como titular, que é a classe seguinte, e foi a classe seguinte até 2006. Muito bem, a questão de 2006. O fato é que em 2006 passou a ter vigência a Lei 11.344. Tá? Essa lei passou a vigir em setembro de 2006. Com a vigência dessa lei, a classe seguinte, a adjunto 4, passou a ser associado 4. As universidades, muitas universidades no Brasil inteiro, passaram por uma determinação da CGU a promover uma redução no valor do artigo 192 e 184. E essa redução do artigo 192 e 184 se deu em função da redução do valor da diferença desse artigo. Por quê? Porque o professor, então, que aposentou como adjunto 4 e ganhava como titular, nesse novo entendimento dado ao artigo 92 pela CGU, passaria então a receber como associado 4. A mesma coisa acontecendo com a EBTT. Essa situação traz uma redução de proventos, uma redução salarial de verba alimentar para os professores que recebem o artigo 92. E é bom, muito bom que nesse momento o PROIF tenha possibilitado a discussão desse tema, porque é um tema que vem impactando esses docentes, gerando uma angústia absurda para eles e para toda a família, porque tem casos onde a redução nominal significa dizer que o professor, se passar a vigir esse cálculo, passa a receber R$4.000 a menos no mês, casos em que a redução é muito alta. Mas todos têm redução, porque é lógico que você passa a receber seus proventos baseados num enquadramento inferior. Né? Essa norma, que é oriunda da CGU, ela, na verdade, não tem embasamento jurídico. Ela não tem embasamento jurídico por três pilares principais de argumentação. Primeiro, questão da decadência.
Decadência vista por dois vieses. Primeiro, pela data de aposentadoria. A maior parte desses professores aposentaram antes da vigência da lei, antes de 2006. Por quê? Aposentaram antes de 2006, porque para ter direito a esse artigo 92, esse direito só foi consignado até outubro, no mais tardar dezembro de 97. Então, todos eles aposentados há muito mais de 10, 15, 20 anos. Né? E recebendo mensalmente, normalmente, o artigo 92. Então, a decadência se dá pela aplicação do artigo 54, né, da Lei 9.784, que determina que a administração pública tem 5 anos para rever seus próprios atos. Né? Passaram-se muito mais de 5. Se nós entendermos que a prescrição pode se dar a partir da existência da lei, ora, também já se passaram mais de 5 anos, porque é a lei de 2006. Então, pela questão da aplicação da decadência, a gente já percebe que não tem como se firmar juridicamente essa tese que a CGU quer aplicar. Segunda situação, princípio da redutibilidade. Como eu disse, não há como não ter redução de vencimento. Não é só redução de remuneração, é redução de vencimento, efetivamente, o que é proibido pela Constituição Federal. Então, o STF entende que é impossível, é inconstitucional, é ilegal que haja redução de vencimento, que no mês eu receba R$1.000 e no mês seguinte eu receba 900. O diretor da Durgs, Vanderlei Carraro, representou o sindicato no evento. O tema da garantia de direitos para os aposentados é uma preocupação do sindicato, que vai colaborar com o PROIFES nas ações jurídicas para que nenhum direito seja perdido. Bem, estamos participando do 4º encontro dos aposentados do PROIFES. Esse encontro vem num momento especial, um momento onde que estamos atravessando um período difícil, há questões de direitos sendo cutucados, perdidos, ameaçados, e por isso que a categoria dos aposentados está aqui reunida com um grupo de apoio do Ceará. Aqui está se travando uma questão importante de se ouvir a área jurídica, principalmente para o que está acontecendo aqueles professores que muito antes de 2000 estavam preservados por uma legislação que é chamada a 192, que todo mundo conhece, que está sendo ameaçado, universidade já está sendo retirado do salário dos professores, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, em situações após 25, 30 anos de aposentadoria. Essas coisas não podem continuar acontecendo, é isso que está motivando esse encontro, é por isso que os advogados aqui presentes do Ceará, representando a orientação jurídica do PROIFES, vem travando uma rede de informações para que haja uma convergência nacional de interesses jurídicos que preservem os professores ameaçados por essas portarias. Atualmente, não só é o 192 que está correndo riscos. Nós estamos recentemente com dinheiro de custeio próprio das universidades sendo usados para pagamento de aposentados e pensionistas. Mais de 300 milhões sendo utilizados de setembro de 2018 para cá. O UNB com 85 milhões recolhidos, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul mais de 40 milhões, com pagamento de verba própria, fora dos recursos da União, para pagamento de aposentados e pensionistas. O que significa isso? Tem um novo olhar, uma mudança de paradigma, as universidades estão mais ou menos silenciosas sobre isso, cada uma dá uma explicação. Então, nesse encontro, diretrizes sairão, haverão deliberações dos sindicatos para levar a sua federação, para que o que deve acontecer de medidas protetivas, políticas e jurídicas para a manutenção desses poucos direitos que ainda restam. Outro palestrante do evento foi o presidente do MOSAP, Edson Halber, que falou sobre as ações do Instituto no Congresso Nacional para defender o servidor público e pensionista. Estou aqui representando o Instituto MOSAP, Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensionistas, neste 4º encontro que o PROIFES realiza aqui nessa cidade de Fortaleza, para tratarmos principalmente em relação a assuntos de aposentadoria.
E o MOSAP, especificamente, nós vamos falar das nossas lutas que devemos desenvolver no Congresso Nacional, defendendo os nossos direitos de aposentados, naqueles princípios constitucionais que dizem respeito a todos nós, aposentados e pensionistas, que é a paridade, a integralidade, a não contribuição para a Previdência, e em torno desses assuntos é que nossas ações estão se desenvolvendo e vão se desenvolver fundamentalmente no ano que vem. Então, aqui nesse encontro eu vou conversar com os nossos queridos professores sobre essas matérias e reforçar a necessidade da união de todos nós servidores, aposentados e pensionistas, de todas as áreas do serviço público brasileiro, porque as lutas que se apresentarão para o próximo ano não serão mais fáceis serão muito mais difíceis, aliás, do que talvez as que tivemos até hoje, que o governo novo sempre vem com novas propostas de mudanças e daí a necessidade de nós nos reencontrarmos e nos unirmos cada vez mais, sempre tendo em vista a defesa da dignidade do servidor público aposentado e pensionista e também do servidor ativo de todos os segmentos do serviço público. A reportagem completa sobre este evento e tudo o que foi destaque neste programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar nas terças-feiras às 13 horas na Rádio da Universidade ou a qualquer momento nos canais de comunicação da Durgs. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.